Olá e bem-vindos a mais um episódio de Look Good Feel Good. Eu sou a vossa host, a Clara, e estamos de volta. Bem-vindos! Hoje o episódio vai ser um bocadinho diferente porque, se ainda não repararam pelo Instagram, estão a acontecer muitas mudanças no podcast. Eu criei uma nova capa, as redes sociais estão a mudar, etc, etc. E por isso eu queria fazer um episódio a reintroduzir o meu podcast, a reintroduzir-me, porque eu sinto que eu não apresentei como deve ser no primeiro episódio, não expliquei tão bem o conceito do podcast e por isso quero fazê-lo agora. Este episódio também vai funcionar e ser bom para os novos ouvintes, porque eu sei que algumas pessoas novas por aqui e que caem um bocado de paraquedas quando clicam no episódio mais recente e ficam tipo, ok, mas quem é esta pessoa? Sobre o que é este podcast? E por isso isto também vai ser bom para os novos ouvintes. Como eu disse no primeiro episódio, eu sou a Clara, eu tenho 21 anos e eu estou a estudar Comunicação na Nova no último ano. Eu gosto muito de moda e bem-estar, isso vocês já sabem. Também faço pilates, vocês já sabem. Mas isso também não diz muito sobre mim. Eu nos últimos anos tenho tido uma batalha e um caminho com a minha saúde mental, com a minha saúde física. O desporto ajudou muito e eu quero ser mais real neste podcast porque eu sinto que eu falo como se fosse tudo um mar de rosas. Por exemplo, no último episódio eu falei sobre confiança e eu pareço uma pessoa super confiante e graças a Deus eu tenho trabalhado imenso na minha confiança e estou cada vez mais confiante de mim e das minhas aptidões, mas nem sempre foi assim e eu quero ser mais sincera e mostrar mais o meu outro lado. Por exemplo, hoje eu não dormi grande coisa, nem ontem, nem anteontem. Eu tenho imensas insónias porque eu sou overthinker e tenho ansiedade. E não há problema, porque hot girls têm problemas a dormir. Mas pronto, eu também quero-vos dizer como é que eu realmente me estou a sentir e ser mais real. Also, eu queria dar-vos um nome porque eu gosto daqueles podcasts em que a apresentadora ou o apresentador dá um nome aos ouvintes. Mas eu não sei qual. Eu tinha pensado divas, porque eu sinto que divas é ótimo. É tipo, dá para toda a gente, independentemente do género, porque é uma energia. Mas digam-me ideias, porque eu não sei. Imagina, por exemplo, no Call Her Daddy, que é aquele podcast super conhecido, é o Daddy Gang. Eu acho isso super fun, haver tipo um nome para os ouvintes. By the way, eu estou a beber o café mais perfeito de sempre. São umas cápsulas da Nespresso que têm sabor a caramelo e é ótimo. Fun fact sobre mim, eu não bebo café. Eu nunca bebo café. Simplesmente não quero ter esse vício porque eu acho que é mesmo uma dependência. Depois quando as pessoas bebem 3, 4 cafés por dia já não conseguem funcionar sem um café de manhã. E não sei, nunca me habituei a beber café. Hoje só estou a beber porque tenho mesmo que me concentrar e acordar para gravar este episódio. Para quem é novo aqui, eu começo o podcast sempre com os mesmos 3 pontos. O que eu ando a fazer, o que eu ando a vestir e o que eu ando a gostar. Eu adoro estas 3 perguntas e acho que dá uma certa continuidade aos episódios e ao podcast respondê-las sempre no início. Hoje eu vou juntar 2 dos pontos, o que eu ando a fazer e o que eu ando a vestir, porque a semana passada foi o Moda Lisboa e eu adoro o Moda Lisboa, vou ser sincera, é uma tradição familiar que eu tenho desde que eu sou pequena. Eu vou com o meu pai e é o programa de pai e filha, irmos sempre ao Moda Lisboa os dois e eu gosto muito, muito. Eu acho que foi muito giro ter acesso a este espaço e a este evento desde criança, porque é um espaço em que eu saio sempre inspirada e é muito criativo. Há uma certa criatividade de criança em que toda a gente quer levar as suas criações, ser arrojante, diferente do normal, queer, e isso para mim foi muito giro de ver em criança e hoje em dia também. No ponto o que eu ando a vestir, eu vou fazer o que eu vesti para o Moda Lisboa. Então, este ano, por acaso, eu fui bastante normal, pode-se dizer. O objetivo do look era cabedal, portanto eu fui assim com um top de pele meio cabedal e com um casaco de cabedal. Depois com uma mini saia, que pronto, é a minha peça favorita de sempre.
e umas botas de cano alto. Ou seja, eu gostei. Eu vou ser sincera. Podia ter sido um bocadinho mais diferente. Podia ter sido um bocadinho mais extravagante. Podia, porque é uma Lisboa. Numa Lisboa pode-se tudo. É literalmente o único evento do ano em que eu posso vestir o que eu quiser. Mas joguei pelo seguro e o que importa é que eu me senti bonita e confortável e quentinha, porque eu levei um casaco de lã por baixo do blusão de cabedal que ninguém via, mas que me aqueceu perfeitamente. Eu sou sempre um meio termo entre o look e conforto. Ou seja, se eu puder pôr ali uma camada que ninguém vê, uma camisola térmica, uns colãs, não sei o quê, eu vou pôr. Eu vou escolher essa opção. Porque eu não quero comprometer o look, mas eu quero estar confortável. Agora, falando de desfiles. Eu fui ver o desfile da Colorado e do Luís Buxim. Gostei muito dos dois, mas eu gosto muito, muito da Colorado e também é um desfile que eu costumo ir com o meu pai desde sempre, então é bastante especial e gostei muito, uma inspiração do que eu percebi, porque eu não fui ler a seguir, mas da natureza, das árvores que estão todas conectadas e estão sempre em sintonia. Pronto, as árvores são de facto seres vivos incríveis. As raízes delas, a forma como elas comunicam, como estão ligadas, é muito interessante. Não é que eu perceba muito do tema, mas vendo o desfile e sabendo alguns factos, eu consegui juntar as duas coisas. Agora, que celebridades é que eu vi? Eu sou sempre muito complicada com isto, porque eu não vejo novelas, eu não vi Morangos com Açúcar, eu não vejo televisão portuguesa e, portanto, metade das pessoas que estão a ser fotografadas no Mall Lisboa, eu não faço a mínima quem sejam. Eu só conheço assim aquelas celebridades clássicas, tipo Lili Canessas, Rita Pereira, tipo essas pessoas. E das pessoas mais, entre aspas, clássicas, eu vi. Acho que foi a Carolina Deslandes. Agora deixem-me pensar. Já não me lembro. Vi a Lili Canessas, eu costumo sempre vê-la. Não me lembro de mais, sinceramente. E eu sei que depois havia muito mais celebridades e a minha amiga estava-me tipo a dizer: olha, aquela é dos Morangos com Açúcar, não sei quem, não sei o que mais. E eu, ok. Então também aprendi um bocado, mas eu sou péssima para a cultura de celebridades portuguesas. Então, pronto, acabo sempre por não perceber quem é que são as pessoas. Não vi as más influências porque eu fui sábado e elas foram domingo, pelo que eu percebi. Mas elas são icónicas. Eu já as tinha visto no outro dia. Acho que foi no Cais de Sodré e eu vi-as e fiquei tipo: oh meu Deus, meninas, vocês são icónicas. E elas: oh my god, thank you. Foi ué, fofo. Elas são super simpáticas, mas eu gostava de ter visto. Vocês viram a fofoca da Meg? Eu estava agora aqui a entrar no Instagram deles. Eu já não estou a encontrar a publicação, mas se calhar ainda está aqui. Mas basicamente a Meg, do que eu percebi, do que eu vi no TikTok e nas outras redes sociais, a Meg é uma revista portuguesa e ela supostamente foi falar com pessoas no Mall Lisboa a dizer: amei o vosso look, posso fotografar, não sei o quê. E depois fez um post com as fotos dessas pessoas a dizer os piores looks da Mall Lisboa, alguma coisa assim desse género, o que não vestir na Mall Lisboa. Opa, eu fiquei chocada, eu acho isso mesmo bully. Eu ouvi isto no TikTok, por isso eu não tenho 100% a certeza se é verdade, mas a verdade é que o post está lá e eu duvido que eles tenham ido falar com as pessoas a dizer do género: olha, o teu look está horrível, podemos tirar a foto e o melhor na internet. Eu acho mesmo que eles devem ter dito: amamos, podemos tirar a foto. De qualquer das maneiras, independentemente de como é que é a história, nós não apoiamos isso aqui. Aqui neste podcast nós falamos da moda como diferente para todos, subjetiva para todos. Não há um estilo certo, um estilo errado, não há uma peça que se deve vestir ou que não se deve vestir, ou que se deve usar no Mall Lisboa ou não, só porque é o moda Lisboa. Literalmente, a quantidade de outfits completamente fora da caixa e diferentes que eu já vi no Mall Lisboa, não há como errar, sinceramente. Mesmo. Vocês podem ir com uma t-shirt branca e umas calças de ganga, tão ótimos, como também podem ir com a vossa criação super diferente e está tudo bem, ninguém julga ninguém, mas pelo vistos a Meg julga.
Agora, inspiração que eu tirei do evento, eu tiro sempre. Por acaso eu lembro-me de uma rapariga que se sentou ao meu lado, ou perto de mim, num dos desfiles. Ela estava com uma maquilhagem linda, super artística, com taxas e tipo pedrinhas e coisas coladas. Eu amei a maquilhagem dela. Eu gostava de lhe ter pedido o Instagram para voltar a ver a maquilhagem, porque estava mesmo muito gira. E por isso eu retirei essa inspiração de maquilhagem artística. Vi muito pelo, muitos casacos de pelo mesmo. Mas pronto, eu já tenho um. E também é uma tendência que eu gosto. Ok, esqueçam o que eu disse anteriormente. Acabei de voltar a ver o Instagram da Meg e ainda está aqui o post. E o pior é que eu gosto de alguns destes looks. E eles estão a dizer que são os piores looks do evento. What? Ok, por fim a última pergunta. Estas perguntas iniciais estenderam-se um bocadinho, mas não interessa. A última pergunta é: o que é que eu ando a gostar? Não sei, eu acabei de comer umas panquecas ótimas de aveia com morangos ao pequeno almoço e por isso acho que é a coisa mais recente que eu ando a gostar. Ok, agora que eu já fiz uma introdução, falei um bocadinho sobre o Mal Lisboa, o que eu vi, quem é que eu vi, que outfits é que eu gostei, falei um bocadinho de fofoca, que eu adoro sempre. Vou falar um pouco sobre o podcast, porque o objetivo deste episódio também é falar sobre porque é que eu estou a fazer um rebranding ao podcast, falar sobre o conceito. Queria também dar um bocadinho de contexto, porque é que eu criei este podcast, qual é que é a sua história. E pronto, eu vou fazer isto agora nos próximos 5 minutos. Apesar disto já estar um pouco subentendido ao longo dos episódios, eu gostava mesmo de explicar o conceito do podcast. O podcast chama-se Look Good, Feel Good e baseia-se na relação entre looking good e feeling good. Basicamente, quando nós acordamos de manhã e nos maquilhamos, gostamos da nossa roupa, nós sentimos-nos bem. E ao mesmo tempo, quando nós trabalhamos no nosso bem-estar, no nosso estilo de vida, dormimos bem, fazemos desporto, etc, etc, we look good. Nós ficamos assim com um brilho diferente, que é aquela coisa do quase, o brilho vem de dentro, brilhar por dentro. E por isso, como eu gosto muito da área da moda, mas também da área do bem-estar, da aparência mais externa, mas também do interno, eu quis criar este podcast, este conceito que juntasse os dois. Alternadamente têm saído episódios sobre moda e depois saem episódios mais no ramo do estilo de vida, bem-estar. Esta ideia foi toda da minha cabeça. Eu já ouvia podcasts há bastante tempo, mas mais no ramo do bem-estar. Só recentemente é que comecei a ouvir alguns de moda, mas eu sempre gostei e sempre senti que podia ter algum jeito e algum gosto. Então comecei a pensar sobre o que é que poderia ser, porque tem mesmo que ser um tema que vocês são apaixonados. Porque nota-se perfeitamente quando alguém está a falar sobre um tema que não adora, ou quando alguém fala com paixão e com gosto. Eu adoro mesmo planear estes episódios, gravá-los, porque é mesmo uma coisa que me dá muita satisfação. E por isso eu comecei a pensar no que é que eu realmente gostava e o que é que eu posso falar durante horas a fio, porque eu tenho que ter temas para imensos episódios. E cheguei a este conceito. Também cheguei depois ao nome, porque era muito importante para mim que o nome refletisse bem e igualmente os dois lados. E pronto, e cá estamos. Este podcast foi mesmo um passo fundamental para a minha saúde mental e para a minha confiança. Eu nunca na vida, há 5 anos, tinha a coragem para ter um podcast. Eu já ouvia podcasts, eu já sentia que podia ter um espaço na internet, mas eu nunca teria a coragem para fazê-lo porque estava muito mais refém da opinião dos outros. Para mim, ter um podcast é mesmo a prova que eu já não dou tanto valor à opinião dos outros, porque eu estou-me a expor muito, estou a falar da minha vida pessoal, estou a expor-me a críticas e o facto de estar a fazer isto com confiança mostra mesmo uma evolução na minha confiança e no meu self-love que eu adoro. Mas como tudo na vida, eu senti que o podcast não ficou perfeito à primeira. A capa não ficou exatamente como eu queria, as redes sociais não tinham a estética que eu tinha como objetivo ter, mas não faz mal. Agora estou a fazer o rebranding, estou a fazer tudo exatamente
como eu queria e lancem-se nos projetos. Imagina, não precisa estar perfeito. A capa pode estar mais ou menos, as redes sociais podem não estar incríveis, mas começar é o mais difícil. Depois, ao longo do tempo, vocês podem ir melhorando as coisas pouco a pouco, mas o importante é mesmo começar e por isso eu queria vos dizer isso, que começar é o passo mais difícil mesmo. Vão então haver algumas mudanças, as redes sociais vão mudar. Vou começar a aderir a outras redes sociais, como o TikTok também. O podcast vai passar a estar disponível em todas as plataformas, ou seja, no Apple Podcasts ou no Apple Music e no YouTube. E lá está, eu não sei se vou conseguir fazer isto tudo já, porque só eu é que trato as coisas do podcast e eu também estudo e tenho imensas coisas da faculdade, mas pouco a pouco vão haver várias mudanças, especialmente nas redes sociais e nas plataformas onde o podcast vai estar disponível. Falando sobre a capa, eu adorei a capa por acaso, senti-me mesmo orgulhosa do resultado final, porque a capa foi feita no estúdio da minha faculdade, que é um estúdio bom, mas como podem imaginar, não é o estúdio mais profissional, e quem me tirou as fotos foi uma amiga minha. Obrigada, Maria, shout out to Maria, porque ela deu tudo. Eu estava a posar e ela estava tipo deitada no chão, numa pose toda estranha, para encontrar os melhores ângulos e onde a luz estava melhor. E por isso foi bastante amador. Depois eu editei a foto, escolhi o texto, a fonte do texto, mas eu gostei mesmo muito do resultado final. E gostava de saber se feedback, se vocês, divas, porque agora é o vosso nome, gostam da capa e de toda a estética do podcast. Podem sempre mandar-me mensagem com feedback. A coisa que mais me dá satisfação são pessoas a dar-me sugestões construtivas, ok? E a dizerem que gostaram muito do episódio, vão incorporar alguma dica na vida pessoal delas. Eu adoro isso mesmo. Ok, eu acho que chegámos ao fim deste episódio, que é quase como se fosse outra vez o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado e eu estou agora a trabalhar bastante para melhorar o podcast e para fazer chegar o podcast às pessoas que eu sinto que podiam gostar de o ouvir. E por isso, se vocês gostaram, partilhem e espero ver-vos outra vez daqui a 2 semanas. E já agora, para muito breve, vai haver uma convidada no podcast. Eu não vou dar spoilers, mas é uma convidada incrível. E por isso, fiquem desse lado. Beijos!